YouTube! Outubro é o mês do terror. É o mês de coisas assustadoras e do terror em geral. E é por isso que esse vídeo tá saindo em novembro. Quase dezembro, na verdade. Ah, Amazon Prime Video. Talvez seja um pouco agressivo falar algo assim, mas eu diria que a Amazon é o pior serviço de streaming que nós temos. Ao menos se considerarmos apenas os mainstreams. E não é como se não tivessem coisas boas por lá. The Boys é uma das maiores séries do planeta no momento, como vocês sabem. Mas além disso, também temos outras séries muito amadas, tipo Fleabag. E temos um bom acervo de filmes, tipo Suspiria. Ainda assim, eu diria que é um pouquinho mais difícil encontrar coisas boas no Prime Video comparado com outros serviços de streaming. Em particular, se você quiser um bom filme. Mas caso você queira um filme ruim, ali é sua mina de ouro, irmão. O Jogo do Elevador foi um filme de 2023, dirigido por Rebecca McKendry. E ele certamente entra naquela categoria de filmes de terror que é tão ruim que eu acho divertido. Ou, no mínimo do mínimo, interessante. É bem possível fazer terror com algum objeto costumeiro. Algo que nem sempre use. Não eu, porque a porra do meu prédio de escada, mas ainda assim é algo que nós geralmente usamos. O terror vem justamente de algo comum adquirindo um aspecto demoníaco ou macabro. Seja por motivos sobrenaturais, seja pela forma como ele é usado. Depois daquela cena de Another, parece que ninguém mais usa aquele guarda-chuva grandão com uma ponta. Eu tinha medo de Christine e o carro assassino quando eu era pequeno. Um problema desse estilo de terror é se focar no próprio objeto como a fonte do medo. Pânico na Neve, um filme de terror de 2010 que é sobre 3 amigos que ficam presos em uma cadeira de esqui e o terror e a tensão vem disso. Só que o filme começa com um bando de cena macabra da porra da cadeira de esqui como se ela fosse o monstro assassino do filme. Pior que as partes de violência vêm por causa de lobos que estão ali embaixo, não da cadeira em si. Mas o ponto do filme é que a cadeira é a ameaça, então a câmera bota a cadeira como ameaça. E é muito engraçado. Jogo do Elevador sofre disso mais ou menos, de uma forma também engraçada. Nosso vilão de verdade, na verdade, é um monstro e outras dimensões e blá blá blá. Mas curiosamente, elevadores podem dar medo. É um objeto muito pesado que te dá pra cima e pra baixo por múltiplos metros. Sabe o que acontece ao cortar a corda do elevador? Você morre! Depende da altura, mas você morre! Então vamos ver o que exatamente esse filme faz com essa ideia toda. Importante apontar, eu acho esse filme ruim, só que eu vou ser muito pedante em meus argumentos aqui. Porque eu não vou falar só do ponto de vista estrutural, tipo, falar do mínimo pra ser um filme, porque isso é muito fácil. Dá pra ver o filme e ficar, isso aqui não tá tão legal assim. Eu quero ir mais a fundo no que é dito, no que é mostrado. Então se eu parecer muito babaca e minimalista em minhas críticas, veja mais como algumas ideias e sugestões. Então é porque eu sou um idiota. Deixa eu ser idiota de vez em quando. O filme começa com nossos créditos iniciais, é claro, porém, eles estão na fonte de um elevador e eles descem como se fosse o númerozinho dos andares. Só que, tipo, eu sei que é muito questão de existir vários tipos diferentes de elevadores. Não vou ficar aqui debatendo elevadores com vocês, mas eu tô acostumado com os números só mudando. Os números descendo é só engraçado, mas não é uma crítica ao filme. Nem mesmo das críticas pedantes que eu falei mais cedo que eu ia fazer. O que é uma crítica pedante ao filme, entretanto, é que eu acho que esses créditos iniciais não tiveram muito pensamento profundo por trás deles. Eles seguiram só a ideia de, elevador, porque jogo do elevador. Esse é o filme que estamos fazendo, então vamos fazer coisas relacionadas a elevadores. Só que os créditos estão descendo como se estivesse indo pro inferno. O jogo do elevador é sobre o jogo do elevador. A gente vai falar do jogo daqui a pouquinho, mas nesse jogo você desce e sobe no elevador, indo pra vários andares diferentes. Não seria legal se a fontezinha estivesse subindo e descendo na ordem que as pessoas jogam o jogo do elevador? Primeiro sobe, depois desce, depois sobe, depois desce. Eu não lembro a ordem agora. Ou mais que isso, o ponto final do jogo do elevador é você subir até o 10º andar que vai te levar pra outra dimensão. Por que exatamente o negócio tá descendo se ele poderia estar subindo, que é nosso objetivo no jogo? A ideia de inferno, a ideia de descer, não é algo tão importante assim nesse filme. Subir que é o relevante. Você pode dizer que isso tudo que eu falei é um bocado supérfluo. O que é, mas mostra um pouco de carinho com a própria premissa. Sei lá, enfim, vamos parar de reclamar dos créditos iniciais. Começamos com uma garota desconhecida entrando no elevador com um papelzinho. O papelzinho é para o jogo do elevador. Você precisa ir pro 4º andar, depois 2º andar, depois 6º, 10º, 5º, e aí você precisa fechar os olhos quando a mulher do 5º andar aparecer, e aí depois você tem que apertar o 10º andar. Se tudo der certo, você vai pro 10º andar e vai pra outra dimensão. Se tudo der errado, você vai pro 1º andar e vai embora. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas as regras são um pouco diferentes dependendo do site que você vê, mas deixa pra depois. Inclusive, nesse filme, parece que você tem que esperar a porta fechar sozinha quando você chegar no 5º andar e encontrar a mulher do 5º andar, caso você não tenha notado, ela é a vilã do filme. E isso talvez seja só eu não sabendo como funcionam elevadores de novo, mas eu nunca vi um elevador que feche sozinho assim. Ou posso ter visto, mas sei lá, colocar isso no filme, enfim, foda-se, não importa. Ela começa a gravar o processo dela jogando o jogo do elevador, dizendo que ia fazer. Eu disse que ia fazer. Pro jogo funcionar, ela não pode sair em nenhum dos andares. Então ela, obviamente, quase sai no primeiro que ela para e fica, não, e volta pro elevador. Afinal, tem um público assistindo esse filme de terror, então ele precisa ficar tenso com a estação dela após um andar. Inclusive, ela tá só se gravando ao invés dos andares, então o babaca do outro lado super pode ficar, fez o jogo porra nenhuma! Fez nada não gravou os andares! Prazer, eu sou o babaca do outro lado. Ela continua jogando, temos algumas imagens ameaçadoras do elevador
elevador. Ela quase sai de novo, e um ponto engraçado é que ela às vezes parece assustada pra caralho e às vezes não. É um pouco aleatório. Chegando no 10º andar, a luz dá uma flicada, sendo que isso não tá nas regras do jogo do elevador. Ela só fica porque, realisticamente, o que tu tá fazendo é só vendo uma garota subindo e descendo do elevador. Não é a coisa mais assustadora do mundo. O meu bairro, eu já andei em elevadores muito mais macabros que isso aqui. Tá muito limpinho pra ter alguma tensão antes de perigo acontecer, hein? Ela fecha os olhos e desce um pouquinho. Vai, fecha! Ela tá falando pra porta e pro olho dela, porque ela abre logo antes da porta fechar. Pois ela é muito esperta. Ao apertar o primeiro andar, o elevador sobe ao invés de descer. Oh, meu Deus! Ai, meu Deus, ele tá subindo! Eu notei quando vi a luzinha indicando que o elevador tá subindo, mas valeu pela informação, amiga. Inclusive tem uma mulher atrás dela agora. Ela chega no 10º andar e agora tem uma luzinha vermelha. Alguém pergunta onde ela tá indo, ela se vira, grita fim. O elevador volta sem ela, quer as iniciais. Yay, estou coberto num cobertor, escondido, com medo e frio agora. Uhul. Nos créditos iniciais, parte 2, nós temos cenas macabras de elevador, obviamente, e os nomes dos atores descendo de novo. Puta que pariu, irmão! Você pode falar agora com contexto que, haha, descendo pro 5º andar, mas o perigo do 5º andar é o 5º andar, o que teoricamente dá cagaço no movimento é tipo, subir pro destino da luz vermelha. Porra! O editor e design de produção se chamam Shed. Agora começamos o filme normal com esse mano chamado Chris, que é o apresentador de um programa de internet chamado Nightmare on Dare Street, ou Hora do Desafio. Nem em português ou em inglês esse trocadilho funciona, mas tudo bem. Eu gosto desse plano aqui, porque tem o botão de se inscrever, tem o TikTok do Chris e tem o site do grupo. Muito foda. Tem que pegar a vibe e transformar meus vídeos numa HUD da Ubisoft. Ele apresenta o resto da equipe, que tem Chloe e uma galera que não importa tanto. Eu não sei descrever a repulsa física que eu tenho por essa edição. Eu não sei se tá sendo feita de sacanagem pra zoar esse tipo de edição, ou tá sendo feita uma galera de 55 anos que tenta entender a cultura jovem. Eu diria o segundo por um motivo que veremos em alguns segundos. Mas deixa tudo mais engraçado. Deu pra entender a vibe deles, é um canal de YouTube pra investigar mistérios e fantasmas e lendas urbanas e... Quem pode me dizer o que há de errado aqui? Tudo. Nunca na minha vida eu senti tão pouca falta de vontade de clicar em um vídeo que não existe. Então, eles são aquele tipo de canal no YouTube que é muito, como é que se fala? Comercializado? É pra parecer uma série de TV, só que usando linguagem internet. E por isso é meio cringe. Mas nesse diálogo descobrimos que eles começaram fazendo isso no ensino médio por diversão e agora tentando ganhar vida com isso. Considerando ser um amigo de ensino médio, pode ser algo meio corporativista. Mas a estética dos vídeos deveria ser mais, tipo, normal? Não o entendimento de alguém de 50 anos sobre como funciona o YouTube. Outro ponto também é que eles têm patrocinadores e essa é a forma deles ganharem dinheiro. Não é dito que eles estão com problema de view, mas parece estar com problemas financeiros. Tipo, se as coisas derem um pouco errado, eles vão ter que parar com isso. Mas, tipo, eles estão em um escritório que não parece ser a casa de ninguém. O quão grande é esse programa? Aí somos apresentados ao nosso protagonista, que parece o ator do Goku em Dragon Ball Evolution em certos ângulos. Doing good. Seu nome é Ryan e em inglês o diálogo diz que ele tá no ensino médio, mas isso não é dito na dublagem por algum motivo. Ele estar no ensino médio também é informação inútil de qualquer forma. Então não sei porque não deixar ele ser mais velho, considerando que ele parece ter exato a mesma idade que o resto. Dito isso, o resto, tipo, acabou de sair do ensino médio. Esse filme é inovador pra filme de terror. Ao invés de ser, né, um bando de adolescentes de 16 anos que estão no meio do ensino médio, é um bando de adolescentes de 18 anos que acabaram de sair do ensino médio. Foda, não? E com acabaram eu quero dizer, eu acho que estão de férias agora, então eles literalmente acabaram de sair do ensino médio. Ryan é um fã do programa que se ofereceu para ajudar como estagiário. Mantém isso em mente. O primeiro pensamento desse mano aqui é que o Ryan é um serial killer. E obviamente tudo isso está sendo dito em voz bem alta para que ele possa ouvir. Mas todo mundo é burro e não sabe o quanto ele tá ouvindo. Certamente chamar ele de serial killer maluco vai aumentar a sua chance de sobrevivência caso ele seja realmente um serial killer maluco. Chris zomba dele, fala que ele é esquisito, que não vai aparecer na frente das câmeras e ele assume isso porque ele viu o Ryan sentado antes de ele chegar. Realmente, pô, super esquisito. Não é como se tivesse esse brother aqui que tem uma cara de nerd bundão. Não. O esquisito é o Ryan, que parece o seu ator de Hollywood genérico 2010. Mas sim, o Ryan é esquisito quando ele age, no caso. Ele é tímido, mas é esquisito, já que o Chris cai no trope de babaca do filme. Esse mano pede sugestões pro próximo episódio. Como ele é produtor, teoricamente, eu acho que ele deveria ir atrás dessa porra, mas não, a culpa é dos hosts. Ryan ia sugerir alguma coisa, mas esse nerd aqui sugere uma viagem pro Japão, porque é óbvio que esse nerd sugere uma viagem pro Japão. Mas obviamente eles não têm orçamento pra isso. Acabamos de estabelecer que eles não têm muita grana e o programa tem risco de parar por falta de verba. Você é nerd, bundão e burro, irmão. A Chloe solta um... Isso não nos dá muitas opções. Tira dinheiro pra viagem internacional do seu cu então, ô porra. Chris é uma caricatura de um arquétipo de personagem de terror. Então ele sugere o jogo da banheira na casa dele, onde todo mundo vai entrar na banheira dele. KK. Entendi. Mas tipo, tem a Chloe que é sua co-host e essa loira que é uma loira. Só que o nerd bundão também aparece nas câmeras, hein? Qual que é o seu plano, ô bicho? Ryan finalmente sugere o jogo do elevador e todo mundo conhece esse jogo. Você joga pra encontrar a mulher do quinto andar, nome criativo, e abrir um portal pro mundo dos mortos. Se você não jogar direito, ela te mata. Chris já tinha sugerido, mas a equipe chegou à conclusão
conclusão de que... E decidimos que ninguém teria saco de ver a gente andar num elevador por 20 minutos. Eu te garanto que tu joga o jogo em no máximo 5 minutos, mas tudo bem. Eles aceitam e o Ryan diz que o lugar não importa, você precisa ter 10 andares. Mantém isso em mente. E a Chloe fala que tem que ser um lugar macabro, porque eles costumam fazer vídeos em lugares macabros. Ryan sugere um porque... Eu li uma história sobre uma garota que desapareceu lá. Eles dizem que ela sumiu enquanto jogava. Eles dizem? Ele não consegue apontar diretamente quem seria eles, mas ninguém questiona. Na real, nem taca no Google. Então, rumores virtuais e sem fundamentos. É um bagulho paranormal, minha querida. Tudo baseado em rumores sem fundamentos. O que você tá falando? Mas não é isso que a internet é? Não, ô, caralho. Lenda urbana é assim. Não é uma questão de internet. O trabalho de vocês até agora foi baseado em achar coisas com base em boatos. É assim que histórias de fantasmas funcionam. O seu subgênero inteiro de vídeo é baseado nisso. Não dá pra comprovar. Mas aí você desperta a curiosidade do seu público indo atrás de lendas urbanas que eles já podem ter conhecido. E todo mundo aqui sabia do jogo do elevador. Então essa lenda é bem conhecida, então é uma boa ideia de episódio. Ela não precisa ser real, no caso como um filme de terror, ela é real, mas ela só precisa ser interessante. É isso. O nome da garota que sumiu é Becky alguma coisa. Esse cara aqui é um péssimo ator. Eu tô falando do ator e do Ryan. Eles negam fazer o vídeo, mas eventualmente eles vão aceitar e eles têm que enrolar um pouquinho, porque o filme precisa pelo menos bater o tempo mínimo pra ser um longa-metragem. Ryan e Chloe batem um papo sobre nada, voltam pro grupo e descobrem que, opa, o patrocinador vai tirar o patrocínio se não terminar o episódio até semana que vem. Pera, vocês não tinham um episódio finalizado? Tipo, o problema que foi apresentado é que não seguraram a garrafa de suco verde do patrocinador. Edita uma ceninha da galera conversando sobre o mistério enquanto segura a garrafinha verde, ué. Vocês vão jogar fora o episódio inteiro e a publi? Um episódio finalizado em uma semana? É impossível. Bem-vindo ao YouTube, minha querida. No fim das contas, aceitam fazer o negócio do elevador. Inclusive, eles reclamam ainda mais da ideia de ficar 20 minutos em um elevador, mas, de novo, não vai ser 20 minutos, meus queridos. Bom, já que finalmente acabamos de apresentar a premissa e o filme tá se encaminhando pra fora do primeiro ato, vamos conversar sobre um ponto importante desse filme. Ele é baseado em uma lenda urbana. O jogo do elevador é uma história de fantasma que, até onde eu consegui encontrar, originou-se na Coreia do Sul ou no Japão. As regras pro filme mudam um pouco. Por exemplo, eu encontrei um site que diz que você deve jogar sozinho e no filme as pessoas jogam juntas o tempo todo. Mas o filme realmente decidiu adaptar essa lenda popular que não é tão popular assim. E isso é um ponto extra aqui. Eu jamais tinha ouvido falar nessa porra até esse filme. Portanto, comecei a fazer minha pesquisa e fui voltando cada vez mais em artigos e postagens, voltando até aproximadamente 2015 e chegando à conclusão de que os primeiros indícios provavelmente surgiram em 2013, mas possivelmente antes na internet coreana e japonesa. Agora você pode se perguntar, nossa, mas por que em 2013? Eu agora vou falar de uma coisa pesada e perturbadora, que é a trágica morte de Elisa Lam em 2013. Um caso misterioso que chocou a internet por um tempo. Para ilustrar, eu vou usar alguns vídeos e imagens divulgados pela polícia e nós vamos ter uma conversa inteira sobre o que acabou intencionalmente ou não inspirando esse filme. Se vocês não quiserem assistir a sessão toda, vai pra esse momento aqui do vídeo, tudo bem? Em 2013, o corpo da jovem de 21 anos, Elisa Lam, foi encontrado na caixa d'água do Hotel Cecil em Los Angeles. Isso já é perturbador por si só, mas o que realmente fez esse caso ficar conhecido foi um vídeo que foi divulgado mostrando-a algum tempo antes do incidente. E ela estava em um elevador extremamente paranoica, como se tivesse alguma coisa atrás dela. Ela se esconde, aperta o botão para a porta fechar e em algum momento sai do elevador, faz uns movimentos estranhos e, por fim, a porta se fecha. Esse caso é antigo, e por mais que tenha muitas pessoas que continuam duvidando de certos acontecimentos, nós temos uma resposta provável do que aconteceu, pelo menos dentro do elevador. Elisa Lam sofria de transtorno bipolar e possivelmente estava tendo um surto psicótico. Na autópsia não foi encontrada nenhuma evidência de violência ou de drogas, com exceção dos medicamentos prescritos que ela tomava, e ela aparentemente não tinha tomado tudo o que deveria. Quando ela aperta o botão para fechar o elevador e ele não fecha, a resposta mais lógica é que ela estava apertando o botão de segurar a porta. Talvez ela tenha ido para a caixa d'água se esconder por causa da crise que estava tendo, afinal, transtorno bipolar pode causar alucinações. Essa situação inteira foi apenas um trágico acidente. A grande questão é que o vídeo foi postado na internet, então diversas teorias começaram a surgir a respeito, incluindo teorias de atividade sobrenatural. Ela foi possuída por alguma entidade ou algo do estilo. Houveram alguns documentários lançados sobre esse caso, e eu admito não ter assistido nenhum deles, mas eu vi algumas falas do diretor de Crime Scene The Vanishing at the Cecil Hotel, Joe Bellinger, apontando que as ações de detetives virtuais foram um pouco erradas. Se você olhar os outros relatos da história, você verá que Elisa é retratada como a vítima de uma presença horrível e maligna que se apoderou dela. Esses tipos de narrativa, me parece, são incrivelmente desrespeitosas e provavelmente é por isso que a família não queria enfrentar outro programa que iria exagerar as circunstâncias da tragédia. Ele também diz, definitivamente precisamos falar sobre histórias de fantasmas e contextualizá-las. O que eu sinceramente concordo. Foi uma tragédia real que recebeu essa aura mística por causa da internet e da falta de contexto ou conhecimento real sobre o caso que as pessoas tinham. De novo, não vi os documentários, não sei como isso tudo foi tratado neles, mas vamos voltar pra internet e como isso se
conecta ao jogo do elevador. O acontecimento foi em 2013. Como já mencionei, o jogo do elevador parece ter começado a se difundir em 2013. É basicamente um fato a esse ponto, que a lenda ganhou uma popularidade maior por causa de Elisa Lam. Mesmo que as regras básicas do jogo do elevador não tenham absolutamente nada a ver com o que foi mostrado. A teoria de que Elisa Lam jogou o jogo do elevador era uma das principais na época. Talvez para dar uma explicação através de lendas urbanas, e isso continuou como um elemento na internet. Se você checar o wiki sobre a lenda do jogo do elevador, você vai encontrar imagens de Elisa Lam. Essa não é uma lenda muito conhecida, mas o caso de Elisa Lam deixou ela minimamente conhecida. Você não saberia dessa lenda urbana se não fosse o caso, provavelmente. E esse filme não existiria se não fosse esse acontecimento também. Na verdade, olhando só de forma superficial no IMDb, tem umas pessoas que foram assistir o filme achando que iria lidar com, ou pelo menos mencionar, a história de Elisa Lam. Eu não tenho certeza se isso foi algo intencional na criação desse filme, não sei se alguém sabia de onde essa lenda se popularizou, mas isso é uma questão ao redor do filme, e por isso eu achei interessante dar essa pausa para explicar o contexto intencional ou não de sua criação. Lendas na internet se popularizam com muita facilidade, mas às vezes, suas origens vêm de alguma tragédia real. De certa maneira, esse é um caso onde isso ocorreu. Agora vamos voltar pro filme, eu só queria dar uma geral de por que isso existe. E vamos voltar a tentar ser engraçadão. ênfase em tentar, né? Ryan carrega os equipamentos de filmagem até o prédio onde a garota da intro desapareceu. Inclusive, o Ryan tá na frente de todo mundo mesmo carregando coisas pesadas. Ou porque ele é um idiota, ou porque todo mundo é babaca. Mas acho que a resposta é ambos. O produtor chega logo depois correndo pra eles usarem essas camisas verdes como uniforme pro patrocinador, e o Chris aponta: Não curto verde. Karen do caralho, tu nem tá se vestindo bem pra ser frouxa assim, irmão! E aí eles dizem não, e o produtor aceita e só uma pessoa usa. O que é bem merda, considerando que o patrocinador deu as camisas pra todos vocês usarem. Vocês sabem que eles podem falar pra vocês ou voltarem outro dia e gravarem de novo, ou só recusar o patrocínio, né? Todo mundo se arruma e se prepara enquanto esse nerd bundão leva um choque num abajur qualquer por absolutamente nenhum motivo e depois fica olhando pro próprio dedo, feito um otário, em um canto qualquer da sala, longe do abajur que ele tinha tocado antes. Tá buscando luz pra ver se machucou? Tinha uma aqui, tá ligado? Chloe tá com uma pasta física lendo sobre a mulher do quinto andar. Recentemente, eu assisti Longlegs e, sem nenhum spoiler do filme, um dos pontos mais interessantes dele pra mim é que se passa nos anos 90. Não existe um motivo lógico dentro da história de por que fazer isso, a não ser que seja algum subtexto que eu tenha perdido. Mas o motivo narrativo é que é bem mais difícil fazer uma história de mistério se você tiver o acesso da internet atual. É muito mais fácil pesquisar alguma coisa desconhecida em 2024 do que em 1990. Então aquele filme foi esperto nisso. O jogo do elevador ignorou um pouquinho o fato que todo mundo tem acesso à internet em 2024. Qual é a fonte desse documento que tu achou? E se foi a internet, por que você perdeu o seu tempo limitado imprimindo um documento na pressa que você nem sabe o quão correto está pra ler ele fisicamente, ao invés de só tacar no Google do seu celular? A resposta é pro público ter uma indicação visual de que ela tá pesquisando algo de forma mais profissional, mas é ignorar o contexto da época e idade de seus personagens. Se ela tá gravando algo pro YouTube e você quer que ela pesquise, é estranho você dar pra ela uma pesquisa física e não explicar de onde ela vem, ao invés de ela fazer a coisa mais lógica, que é puxar o celular e ler. Isso não faz dela mais profissional, na verdade faz dela mais estúpida mesmo. É até mesmo aponta que ela é viciada em pesquisas. E isso é a motivação dela ir atrás de fantasmas, tanto que ela sabe sobre a história dos elevadores, estranhamente. Pesquisa as coisas de forma correta pra sua idade e contexto de cena, minha querida. Não tem como tu ter ido uma fonte confiável pra isso. A história deve ter alguma verdade, não é? Eu espero que sim. Não espera não. Se for verdade, ou você morre e você para em outra dimensão, irmã. Aí esse mano fala pro Chris que agora o botão de se inscrever tá do lado direito. E isso só tá no filme pro Chris errar e ser kaká muito engraçado. Ryan então começa a gravar o programa e faz isso muito mal, porque aparentemente eles não levaram tripés pro plano que deveria ser gravado com um tripé, o que é uma caracterização boa pro personagem. Ele não sabe usar uma câmera. Mas esses dois idiotas estão ajudando ele, ninguém aponta que tá uma merda. Ah, esse nerd também não sabe gravar, tá tudo bem. Tu também, Chris, tá gravando o quê? A nuca dele? Se ajeita logo, porra. Vou ter que fazer esse trabalho por você? Inclusive, o Chris assedia essa moça aqui durante o patrocínio, o que é estratégia óbvia e direta do roteirista e diretor pra você ficar muito feliz quando ele morrer em uns 15 minutinhos. Mas eu acho uma estratégia merda. E além disso, eu não sei se os patrocinadores iriam gostar disso dentro da lógica do filme. Tá tudo bem, ele morre daqui a pouquinho. Aí eles entram no elevador pra fazer o jogo, enquanto esse nerd grava, tipo, a porta. Sei que vai ser editado, tem outra câmera lá dentro, mas porra, irmão, trabalha! Vambora! É só virar a câmera um pouquinho pra cima e pronto, imagem do elevador passando pelos andares. Nossa, complexo!
Desce o dedo no botão de inscrição no canto inferior esquerdo da tela. Eu conserto na posse. Ah, mas editar o negócio depois pro patrocinador receber aquele outro vídeo que vocês fizeram, aí não dá, né? Aí não conserta na pós. Enquanto eles jogam, começa a dar umas distorções no vídeo e a luz começa a piscar. E aí o nerd decide que é ir embora, mas não deixam porque, fantasma. No caminho pro quinto andar, o Chris decide: mas e se eu for burro e morrer antes de todo mundo? O que eu acho uma ótima consideração por parte dele, bem educado, Chris. Ele abre o olho no quinto andar. A galera lá embaixo com o tablet que vê as câmeras não nota isso, porque chegou um segurança. Eu acho que eu não apontei, porque eles estão meio que tentando invadir o lugar, mas eles meio que estão tentando invadir o lugar. Ou conseguido, porque eles invadiram o lugar. Depois que a porta fecha, eles apertam o primeiro andar e o elevador começa a subir e mais uma vez dá uma interferência no tablet. O Ned tá entrando em pânico porque eles estão indo pra outra dimensão, mas não, é só um brother que tinha apertado o botão do não andar. Eu acho que ele apertou 1 milissegundo antes dos bobões ali dentro. Inclusive esse brother entrando no elevador sem querer é uma das cenas mais importantes do filme, tô brincando não. Eles descem, se reúnem com a galera do térreo e aí recebemos a informação de que a interferência fez com que a segunda metade inteira das filmagens fosse perdidas. Tá, pra câmera pendurada na parede do elevador, eu até entendo. Eu acho estúpido que tu comprou uma porra dessas, mas eu entendo. Entretanto, os personagens do filme poderiam teleportar pra minha casa e vir tomar um café e me explicar que essa câmera que o Ned estava carregando só transmite as coisas via Bluetooth pro tablet e eu diretamente não ia acreditar neles. Eu ia primeiro chamar eles de burros por considerarem isso e depois só ficar em negação por essa porra não ter um cartão SD. Ryan deveria ter sido os olhos do público e ficado: como caralhos perdemos tudo se essa porra dessa câmera filma? Porque vocês compraram câmera sem espaço interno ou sem um cartão SD. Ryan pede pra galera fazer de novo, mas dessa vez com equipamento dentro do elevador. A galera diz não, especialmente o Chris, e aí Ryan larga a primeira bomba. Fazer alguma O coisa Chris só pra- tá com medo de que isso envolva ele no caso da Beck. E aí, olha, plot! Algo que eu não mencionei é que quando estavam no elevador, a Chloe aponta que o Chris estava muito calado e que isso não era normal dele. O motivo pra isso é que ele tem alguma relação com o caso da Beck, a garota sumiu na intro, que vão falar sobre já já. Mas antes eu vou criticar isso. É legal a ideia do personagem estar escondendo alguma coisa, mas o filme não tentou o suficiente estabelecer a forma como o Chris agia antes pra contrastar a forma como ele teoricamente está agindo agora. Fora essa cena que eu mencionei nesse segundo da Chloe conversando com ele, você consegue apontar algum momento que o Chris agiu fora do esperado? Não, pois o personagem foi escrito da mesma maneira. Isso quando ele estava comum e quando ele estava incomodado com algo. É um foreshadow que não funciona, porque é um foreshadow que depende do comportamento dele, mas o comportamento dele não muda de forma substancial. Para isso, foi necessário a Chloe apontando que ele está agindo de forma diferente, ao invés de vermos ele realmente agindo de forma diferente. Curiosamente, tem um outro personagem que está escondendo alguma coisa, como vamos ver daqui a pouquinho, que é o Ryan. Ele tá o filme inteiro manipulando o elenco, e por mais que não seja muito bem escondido, o roteiro faz um trabalho bom o suficiente, mas isso em parte também é porque o comportamento dele não muda em quase nenhum momento. Só nesse finalzinho, quando ele já tá desesperado. Pois o que ele tá escondendo é uma informação, e esconder essa informação é o que guia o personagem até a informação ser revelada. Que é tipo, por agora, eu liguei o ar, então se o som ficar diferente, perdão. A Beck era uma fã do programa e ficou com o Chris em algum momento do passado. Junto a isso, Ryan é irmão dela. De novo, suas ações até agora são explicadas. Ele queria que essa galera jogasse o jogo do elevador nesse prédio em específico, pra ver se conseguia resgatar a irmã, ou pelo menos entender o que aconteceu com ela. Chris teve relações com ela e depois a ignorou, mas antes contou sobre o jogo do elevador, ou seja, esse filme todo é culpa do Chris. Como ela era fã do programa, Chris tinha poder e influência sobre ela, o que seria um assunto interessante a se abordar, especialmente com o quão pertinente está sendo em caso de youtubers. Mas o filme não faz muito isso. Só traz informações pro Chris ser babaca e você ficar feliz quando ele morrer. É muito unidimensional. Tem coisas a serem feitas com esse tema, mas o filme só usou ele como escada pra fazer você desgostar ainda mais do Chris. Não pensar de forma diferente sobre o personagem. Depois de todo mundo se virar contra o Chris, Ryan deixa bem claro que ele realmente só queria que eles ajudassem a achar ela, o que faz com que o Chris pudesse virar as coisas contra Ryan, apontando que é muito patético achar que ela tá perdida na dimensão da mulher do quinto andar, e aí ele só abaixa a cabeça e fica... Enquanto o Chris tá tendo um surtozinho culpando todo mundo, um policial chega e manda eles embora. O Chris começa a sair pela porta, e aí cortamos pra outro plano, onde ele tá bem mais atrás e sai junto com a galera, por mais que esteja andando muito mais rápido por não querer falar com ninguém. De noite, Chris liga pra Chloe pra não se desculpar e só dizer: o que eu deveria ter feito? Não transado com ela? E aí a Chloe começa a escutar alguém cantarolando algumas escadas acima. Inclusive, o Chris fala: Escuta, eu tô quase em casa.
Eu só quero conversar, só isso. Que implica que ele quer chegar em casa, onde é seguro, e ligar pra ela de novo, pra ele se justificar. Mas a Chloe diz: Tá bom, a gente conversa amanhã. não de forma desdenhosa, eu acho que ela só não entende o conceito de conversas mesmo. Mas tá tudo bem, o fantasma corta o sinal dos dois, provavelmente. Chris entra no próprio prédio, porque o corno ficou disparado do lado de fora, conversando ao invés de só entrar na porra do prédio. E assim que ele entra, as luzes se apagam. Ele fala Olá? como qualquer otário em filmes de terror, e aí ele morre. Não ironicamente, ele recebe um fatality do Ermac menos violento. A mulher do quinto andar, presumidamente, levanta ele no ar, quebra os ossos dele de graça e aí quebra o pescoço dele. Mas não foi assustador o suficiente, então a gente tem um jumpscare do corpo dele sendo puxado com um som muito estranho. Ryan tá andando sozinho pela rua de tarde, por mais que o Chris tivesse morrido de noite e tudo implica que é o mesmo dia. Eles só editaram fora da ordem cronológica pra, eu quero dizer, ritmo, mas não tem muito, já que a morte do Chris veio do nada e se foi do nada também. Ele volta pra aquele mesmo prédio e se jogar o jogo. Então, tipo, essa dimensão funciona geograficamente ou mais metafisicamente? Na ideia de, se ele jogar em algum outro lugar, ele chega no mesmo ponto da dimensão ou em algum outro? Que vocês foram chutados daí e você não tem equipamento com você. Não é mais fácil jogar isso em absolutamente qualquer outro prédio? A não ser que questão geográfica realmente importe e é tipo visitar o Nether em Minecraft. Cada portal leva pra algum canto diferente, mas seria bem engraçado. Voltamos então pra esses dois otários aqui. Eu sei, só não achei que ele fosse... Tu não quer regravar essa fala, não, seu dublador? Ela notou que esqueceu a câmera do elevador, então eles voltam pro prédio. Enquanto isso, o Ryan tá jogando e o Nash tá no ponto de ônibus. A gente tem um plano dele esperando o ônibus, e aí voltamos pro Ryan jogando. E aí cortamos pra Chloe mexendo no computador, e aí voltamos pro Ryan jogando. Essa parte inteira é editada de uma forma estranha. A gente tem que ver o que tá rolando com todos os personagens, mas é tudo depois do Chris ter morrido, o que diminui muito o impacto daquela morte, porque só estamos vendo um monte de gente fazendo nada. E esses cortes estão cortando a atenção do Ryan jogando. Eu sei que a intenção foi alongar cada parada do elevador, preenchendo o tempo com cena dos outros personagens para assim criar uma antecipação maior e também tensão. Mas esse é um caso onde acho que mais cenas do próprio elevador talvez ajudassem. Só que era necessário colocar planos mostrando onde todo mundo tava, então... As cenas do elevador acontecem quando o Ryan vai para o 10º andar, porque agora sim é o momento de tensão. Ele aperta o 5º andar e fecha os olhos. E olha, um bom plano. O andar em si está rodeado por trevas de forma que faz sentido lógico. Afinal, o prédio está fechado. Mas também aumenta a tensão e o terror. E o plano de costas do personagem enquanto a porta abre é maneiro. Depois de uma sombra passar por ele e a câmera deslizar pela parede, a porta fecha. Ele abre os olhos se cagando e aperta o primeiro andar de novo. O elevador começa a levar ele pro 10º andar. Boa cena. Esse ator tem uma cara fofa. Não tô falando na questão de aparência dele, tô falando mais das expressões que ele traz. Ele consegue fazer uma cara de pobre coitado que pode te fazer ter empatia por ele. Ele tá sempre parecendo com medo ou a ponto de chorar ou um pouco submisso. O que eu acho que funciona no contexto do filme. Ele não faz trabalho ruim. Eu brinquei em algum momento mais cedo que ele é mau ator, mas eu tô sendo babaca mesmo. Ele chega na dimensão doidona lá, anda por ela um pouco e não tem nada de diferente com o mundo fora uma luz vermelha meio forte e um X no céu. A câmera tenta mostrar o quão impressionante é essa dimensão, entretanto. Ela dá o seu máximo. Bom trabalho, câmera. Estamos todos orgulhosos de você. Ele vê uma pessoa e por algum motivo acho que é a Beck, não a mulher do 5º andar. E aí depois faz o clássico. Olá? Mas acontece que, obviamente, é a mulher do 5º andar, então ela tenta dar um jumpscare quebrando as próprias costas. E ela sai correndo nessa posição, o que é extremamente engraçado. E aí quebra mais as costas, se vira e corre de 4, que também é muito engraçado. Ele volta pro prédio e enquanto abre de um lado, nós vemos esses otários abrindo do outro lado no mundo normal. Com corte. Essa mulher, absolutamente do nada, decide jogar o jogo do elevador. Note, não falei o nome dos personagens até agora. Eles são Izzy e Kevin. E o motivo pra isso foi que eles não importam. Ninguém importa. Mas eles em particular existem apenas para serem duas figuras importantes por trás do canal de YouTube deles. Kevin é o produtor e Izzy é a péssima editora. Assim como o resto, eles não têm muita caracterização fora o básico, que os coloca dentro de um trope. Mas Izzy mal tinha isso também. Então agora, faltando 40 minutos de filme, decidem dar um traço de personalidade pra ela. Gostar de diversão e ser meio rebelde e imprudente. Pra que assim esses dois possam morrer. Pois a ameaça desse filme não é particularmente boa. Você precisa jogar o jogo e deliberadamente fazer merda pra assim chamar a atenção da mulher do 5º andar. Mas a única pessoa que tinha a personalidade de fazer isso foi o Chris, que além de não acreditar na lenda, decidiu que ia abrir o olho pra deixar o episódio mais interessante. E eu não sei por que ele acharia isso se ele não acreditava na lenda, mas tudo bem. Além disso, ninguém tá gravando o olho dele, então não dá nem pra colocar isso no próprio episódio do
foda-se. Esses outros otários aqui fecharam os olhos porque a Chloe é a mocinha e o Ned tava com medo. Esses dois outros otários ficaram no térreo com o Ryan, que obviamente está jogando o jogo agora, porque combina com o personagem dele. Kevin e Izzy decidem jogar o jogo, ou no caso, a Izzy decide jogar o jogo pelos dois, não porque faz algum tipo de sentido pra eles, mas porque se não jogassem, nada ia acontecer com eles. Eles iam ficar de boas, porque a ameaça tem que ser auto-infligida, basicamente. Então esses dois voltam pro escritório, notam que esqueceram a câmera, voltam pro prédio pra depois, presumidamente, voltar pro escritório e depois voltar pra casa, provavelmente bem tarde. No caso, o Kevin dorme no escritório, mas a Izzy não. Só que ninguém tá cansado ou frustrado por terem perdido toda a gravação, por terem comprado câmeras ruins. A Izzy até falou que ia tentar salvar alguma coisa com o material que eles têm, o que é um pesadelo pra qualquer editor. Mas ela decidiu parar tudo nesse dia exaustivo e brincar um pouquinho de subir e descer no elevador. E o Kevin é o cara que tá extremamente preocupado com o programa. E ao invés de tentar ir descansar ou resolver coisas com os patrocinadores, ele decide, vamos brincar de elevador com a Izzy. Até Smiley manda melhor na sua ameaça. O filme se mantém preso a só uma personagem porque ela é a única que tá realmente em perigo. Eles queriam matar o elenco porque é filme de terror, mas eles não colocaram uma ameaça que mate o elenco. Então o elenco tem que sair do personagem para poderem serem mortos. E até mesmo essa ideia de ser uma ameaça estática que você tem que ir lá e se auto-infligir o problema, não é 100% verdade. Essa regra é cortada daqui a pouquinho. A gente vai falar disso quando acontecer. Voltando pra Ryan em outra dimensão, ele chama o elevador apertando os botões de cima e de baixo, o que é um detalhezinho bem legal, não ironicamente, porque ele não tem como saber se o elevador vai subir ou vai descer, porque ele tá no térreo, mas chegou aqui subindo pro 10º andar. Bem legal de verdade. Eu xingo o filme por 5 minutos depois elogio. Esse é meu jeitinho. O elevador não chega pro Ryan, porque os dois estão jogando ao mesmo tempo, o que deixa a timeline engraçada, já que eles chegaram no escritório de noite e depois voltaram, enquanto o Ryan já tava jogando. A Izzy tá querendo entender porque o Kevin tá tão aflito, e ele explica que o dinheiro que ele usou pro projeto no YouTube, na verdade, era dinheiro da poupança dele que ele ia usar pra pagar o primeiro ano de faculdade. Se você está assistindo esse vídeo e quiser virar muito youtuber ou criador de conteúdo em geral, não siga o exemplo do Kevin. Isso é muito, muito estúpido. Depois de bater um papo, a Izzy decide que vai gravar a ida ao 5º andar, mas não todo o resto do processo. Inclusive, essa porra dessa câmera tava ali o dia todo gravando, não perdeu a bateria. E ela tá implicando agora que pode gravar sem o tabletzinho conectado por Bluetooth ou sei lá, já que ela tá sem bolsa. Ou seja, agora tem um cartão SD e o episódio tá teoricamente salvo, mas o filme não pensou muito na ideia de, tipo, recuperar as imagens, só criar novas. Inclusive, ela liga a câmera. Quando exatamente vocês desligaram ela? Porque ninguém mexeu nela não, ela ficou gravando esse tempo todo. Ryan, enquanto isso, tá se escondendo da mulher do 5º andar atrás de uma cadeirinha. Muito bem escondido, é claro. E a mulher não tá atacando ele, presumidamente porque ela tá no 5º andar esperando pra matar aqueles dois otários lá. Tá aqui mais ou menos que ela tá cantarolando, ela só não ataca o Ryan mesmo, eu acho. Se você entrar em outro elevador de outro prédio, tu não teoricamente consegue voltar pra casa, não? Sei que explorar uma outra dimensão não é agradável, mas eu não acho que se tu quebrar o vidro da janela de algum prédio grande usar elevador, você teria problemas. Os dois otários chegam no 5º andar e a Izzy não grava absolutamente nada. Ela grava o chão e fica falando por cima, o que perde totalmente o ponto dessa gravação extra. Obviamente, os dois estão olhando. Então, as luzes ficam vermelhas e a mulher do 5º andar mata os dois de forma brutal. Ela enfia a mão dentro da garganta do Kevin de alguma maneira, que é bem metal. Depois disso, o elevador chega pro Ryan e ele consegue ir embora, com a porta demorando pra fechar, óbvio, e a mulher do 5º andar correndo até ele, estilo Naruto, no último segundo antes da porta fechar. No elevador, ele não encontra Izzy e Kevin, mas encontra a câmera derrubada, o que levanta a pergunta de o que aconteceu com o sangue e corpos. Eu sei, kaká, terror e tal, mas o Ryan tava em outra dimensão. Eu interpretaria que toda a bagunça seria levada pra essa outra dimensão, mas não, só desaparece mesmo. Ela usa os poderes telecinéticos dela pra remover o sangue das paredes. Ela parece que uma mangueirinha fantasmagórica limpa tudo. Essas são as perguntas que esse filme deveria responder, droga! Inclusive, o Ryan consegue ver os dois morrendo na própria câmera. Eu vou quebrar vidro e colocar na minha pipoca como um solzinho extra. Ryan sai do elevador e liga pra Chloe, que tá buscando sobre o jogo do elevador no Google, como deveria, e a luz do lado de fora fica vermelha. Eu não sei se precisa apontar que não faz nenhum sentido ela ser atormentada pela mulher do 5º andar, mas o filme explica isso mais pra frente. Mesma coisa com o nerd. Na busca dela, ela acha esse comentário aqui que eu achei incrível. Eu me divirto muito em elevadores. Nunca desapareci e ninguém nunca se envolveu. Carinha feliz. Babaca. Ela também acha outras reportagens fora o desaparecimento de Beck. Em particular, essa mulher cujo corpo foi encontrado no fosso do elevador. Indo mais a fundo, descobre que o corpo dela foi despedaçado pelo mecanismo do elevador. Tudo isso é super importante, também volta pro que eu falei no início desse vídeo, de tentar deixar elevadores assustadores. A câmera faz esse movimento aqui, como se estivesse tentando ver por debaixo da porta, mas aí o diretor desiste logo em seguida e voltando pra esse plano aqui. Ela recebe a ligação do Ryan, que se não me engano nunca deu o número pra ela que deu o número pra ele, e então não deveria aparecer escrito Ryan. E aí ela olha pra trás e não tem nada, obviamente. Tem que criar alguma tensão, mesmo que não faça sentido dentro da história do filme. Ela concorda em se encontrar com o Ryan pra ele explicar o que está acontecendo. Tenta ligar pra Izzy e Kevin, mas dá sem sinal porque o celular dele está em algum
algum lugar, eu acho. Eu já não sei mais, pode estar nas ignagens do elevador, se passa, sei lá. E aí ela liga pro nerd que ainda tá esperando o ônibus. Eu te entendo, mano. Aí ele também mandou um... Olá, tem alguém vindo? Que implica que teremos coisa paranormal daqui a pouco. Ele liga pra central dos ônibus. A moça máquina diz que ele tem que ficar 55 minutos aguardando, porque tem muitas outras chamadas. Ele fica puto e depois começa a vibar com a música de espera, que não é tão vibável quanto ele faz parecer. Ele não vê a ligação da Chloe, e aí simulacra começa a invadir o celular dele. E aí nada, a mulher do quinto andar aparece em cima do ponto de ônibus. Por que tu decidiu aparecer aí em cima, amiga? Ele sai correndo e decide ligar pra Chloe, que talvez seja a única pessoa competente nesse grupo, já que todo mundo tenta ligar pra ela nesse filme. Eles combinam de se encontrar no escritório também, mas antes ele passa em um bar e rouba sal de mesas aleatórias. O cara fala que vai chamar a polícia, mas deixa ele só levar os sais por motivos que eu genuinamente não consigo te dizer. Então ele só rouba sal e saleiros e o funcionário tá meio... eu não sou o dono mesmo. No escritório, Ryan conversa com Chloe sobre o que tá rolando. Uma coisa que eu dei a entender, mas não fui muito a fundo, é que a dublagem do filme comete alguns erros de vez em quando. Por exemplo, nessa cena em inglês, o Ryan diz que voltou pro prédio pra jogar o jogo. Em português, entretanto... Eu voltei lá no prédio e terminei o jogo sozinho. O que não faz sentido, porque ele não pode ter terminado um jogo que ele próprio nunca tinha começado. Teoricamente, quem deveria terminar é Chloe, o nerd e Chris, que já morreu. Chloe vê a gravação e decide que deveriam ir pra polícia, mas é um filme de terror, então o Ryan fala, não, porque... No momento, o mais importante é garantir que os meus amigos estejam bem. Dois morreram, você sabe disso. O nerd tá vindo, você sabe disso. E parece que ninguém se importa com o Chris, por mais que ninguém saiba que ele já morreu. Tipo, ninguém tentou ligar pra ele. Eles voltam pra dentro do escritório e o nerd faz um círculo com sal. Não toca no círculo! Ô, filha da puta! Tá, basicamente a mulher do quinto andar tá perseguindo o nerd e a Chloe, como já vimos durante o filme. O motivo pra isso é que eles realmente abriram a porta pra outra dimensão. Só acontece que esse mano aqui entrou no elevador antes do elevador chegar no 10º andar. Então o jogo foi pausado, mas a porta ainda tá aberta pra eles. Umas coisas aqui em primeiro lugar. Tá bom, legal na verdade. Teve outra maneirinha, ironicamente. Eu critiquei que a premissa é um pouco limitante e os personagens precisam jogar o jogo e fracassar pra que assim o filme possa acontecer, mas isso aqui é um extra interessante. E também sai um pouco da lenda original, o que é super justo, já que, como eu já falei, o filme não segue a lenda à risca mesmo. É o que eu falei, é quase como se o filme tivesse entendido os limites dessa ideia inteira do elevador e aí deu um jeito de não ficar preso a isso. O que não é uma desculpa para as outras situações onde teve que ficar preso a isso, mas pelo menos é o que é legal. Em segundo lugar, aqui uns problemas com isso. Chloe e o nerd estão sendo perseguidos pela mulher do quinto andar porque a porta tá aberta. Eles só não passaram. O diálogo aponta que o Ryan também. Legal que vocês saíram da lenda para dar espaço maior para cenas interessantes. Mas se vocês não explicam como exatamente isso funciona, fica meio merda. Quando o Ryan tava no mundo rúbio, a fantasmona tentou atacar ele por uns 5 segundos. Ele saiu correndo e ela só ficou fazendo nada enquanto o elevador chegava. E é como eu disse, claro que ela talvez não seja onipresente e estava ocupada com os idiotas jogando o jogo, mas ela tava cantarolando pro Ryan, então é meio complicado. Mesma coisa com a Chloe sendo assombrada e não notando, e o nerd correndo pela cidade com a mulher do quinto andar atrás dele, ou em cima às vezes. Talvez por eles não terem aberto os olhos no quinto andar, ela seja menos agressiva, mas o filme não deixa isso claro. Quando ela mata o Chris, ela usa telecinese pra matar ele instantaneamente. Com esses idiotas aqui, ela só corre atrás deles fisicamente. Na verdade, Kevin e Izzy morreram imediatamente no elevador depois de chegarem no quinto andar e manterem os olhos abertos. Chris foi morto só um tempo depois, e você pode achar que é porque tinha 2 outras pessoas jogando com ele que conseguiram completar o jogo teoricamente, mas na intro, a Beck também abre os olhos, e a mulher do quinto andar só pega ela quando chega no mundo rúbio. Ela seria pega pela mulher do quinto andar mesmo se não tivesse aberto os olhos? Parece que sim, e até faria mais sentido, porque o filme deixa claro que se você abrir os olhos, você morre. Mas o filme tá deixando ambíguo se ela tá viva ou morta. O filme tem suas regras próprias de como esse jogo funciona, mas não as explica. Eu vi muitos lugares que dizem que você tem que jogar sozinho, mas no filme eles jogam em equipe. E aí fica a questão de que 2 pessoas jogaram até o final e o Chris fracassou no meio. Se eles tivessem subido pro mundo rúbio, por acaso a mulher do quinto andar iria matar só o Chris? Ela seria extremamente poderosa contra o Chris e depois sairia correndo atrás desses 2? Eu não sei. O filme tem regras e não as aponta. Esse nerd fica muito feliz e animado quando descobre que Ryan foi pro mundo rúbio, sendo que ele tava sempre sendo caracterizado como cagão. Mas eu entendo que entrar em outra dimensão é muito bala. A polícia não prende fantasmas, Chloe. Eu sinto que ninguém dirigiu ele pra fazer isso. O ator só quis fazer essa pose porque parecia legal. Essa levantada e apontada com sal é facilmente a melhor parte do filme. Chloe então diz os resultados de sua pesquisa. Sabe a mulher cujo corpo foi encontrado no fosso do elevador? Ela era uma caloura num trote de faculdade. Prenderam ela no fosso do elevador e esqueceram dela. Aí ela foi esmagada pelo elevador e despedaçada pelos mecanismos. Essa é a mulher do quinto andar e ela é um espírito vingativo. Beleza, você deve estar se perguntando,
exemplo, como o jogo do elevador se conecta com isso? Tipo, ela morreu por causa do elevador, claro. Mas a mulher do quinto andar fica no quinto andar. E depois no mundo rúbio. Ela não tá assombrando, vamos dizer, o elevador da universidade. Ela tá assombrando quem faz esse ritual muito específico. E que não tem nada a ver com ela. Parece que essa backstory foi feita pra um outro filme de terror sobre elevadores. Um sobre um elevador assombrado no campus de uma faculdade, ou sei lá. A backstory por trás do jogo do elevador não tem nada a ver com o jogo do elevador. A mulher do quinto andar não tem nada a ver com o quinto andar. Como é que tu faz isso, meu irmão? Eles começam a conversar de como fechar a porta e ninguém tem uma ideia. O nerd vai tacar no Google e aí... ele começa a cantarolar a mesma música que a mulher estava cantarolando. Chloe e Ryan notam isso, e agora eu vou ficar falando por muito tempo. Isso aqui é uma canção de ninar, ou lullaby, sobre elevadores. E essa canção contém a resposta para fechar a porta e salvar eles. Vamos por partes. Em primeiro lugar, eu vou prestar ainda mais atenção nisso na edição. Mas nas 2 vezes que eu vi esse filme, eu não percebi ninguém cantarolando essa música pro nerd. Quando a mulher aparece pra ele, ela não canta. Ela só fica parada em cima do ponto de ônibus mesmo. Ele comenta que escutou ela por aí e que a música é Chiclete. E a mãe cantava pra ele quando ele era pequeno. Então esse mano ouviu uma canção de ninar aleatoriamente e a música ficou presa na cabeça dele agora. Sendo que nada foi cantado pra ele durante o filme. Ele nem sabia que a música tinha algo a ver com elevadores. Ele só lembrava da melodia. Não vou negar a possibilidade que, sei lá, Chris tenha cantado aleatoriamente antes e com isso ficou preso na cabeça dele, mas eu não achei nada assim não. Ele só começou a cantar essa música que o plot pediu e nós não vimos ele escutando essa música antes. Então mesmo dentro da ideia de coincidências dentro de filmes, onde você tem muito mais licença poética, isso é uma puta coincidência. Segundo lugar, eu não ironicamente acharia isso tudo uma ideia muito legal se essa canção existisse. Se fosse uma canção de ninar real, que o público que a conhece pudesse ter essa informação anteriormente, seria legal. O conceito de que a resposta para a salvação dos personagens está na canção que a mulher do quinto andar canta não é uma ideia ruim. Eu, entretanto, não encontrei essa música em nenhum lugar. Não importa o quanto eu tenha procurado, não importa a língua que eu tenha usado, essa música não parece existir. Claro que não tem como ter total certeza, mas com as informações que eu tenho agora, não parece existir. Então você soma isso com o nerd cantando ela absolutamente do nada e você tem um Deus Ex Machina que quase teve setup, o que é muito estranho. A música estava presente o filme todo, mas nós só temos as letras agora que a Chloe lembra como é. E as letras explicam tudo de graça. O pior é que as letras precisam ser interpretadas e elas são interpretadas imediatamente depois de serem ditas, ao invés de espaçar melhor as informações. O que me leva pro terceiro ponto, que é o motivo pelo qual eu tinha certeza que essa música existia na vida real. A solução é estranha. A canção diz, como traduzir pela dublagem? O elevador vai subir, vai descer e aí? A porta vai abrir e fechar. Um novo ciclo vai Era isso que ela começar. tava cantarolando. A dublagem deixou ela um pouco mais mística também, pois em inglês a segunda parte é mais direta. A porta abre, a porta fecha, vamos nele de novo. Inclusive, depois de escutar essa música umas 40 vezes pra escrever essa parte toda, o Nerd tava certo, ela é bem chiclete. A conclusão que eles chegam é que eles não terminaram o jogo. Eles precisam jogar de novo. Novo ciclo vai começar. Então eles jogam o jogo mais uma vez e aí as portas se fecham. Eu tô sentindo pena dessa barra aqui, estão forçando ela um pouquinho demais. Não que essa não pode ser a resposta e essa não pode ser a dica, mas é que eles imediatamente chegam nessa conclusão. Vai de 0 a 100 tão rápido que Porsche tá mandando um processinho pra ele já. Se a informação fosse mais bem espaçada, eu não teria um problema com isso. Mas é uma música vaga que leva uma teoria vaga e ele só, é isso, vambora. E o público tem que ficar, é isso, vambora. Quarto lugar, o que essa porra dessa música tem a ver com a mulher que morreu no fosso elevador, irmão? Como ela se conecta com a música? Ela pode estar cantando porque é uma canção de ninar sobre elevadores. Tudo bem, foda-se. Mas por que exatamente a música tem a resposta pra terminar o jogo do elevador? A mulher morreu tem umas décadas, mas de onde veio essa canção de ninar então? Quem foi a pessoa que inventou essas letras? Não tem como ter sido ela própria, porque não faz sentido. Essa música não teria se espalhado. Se foi alguém que cantou pra ela, ela só decidiu que essa ia ser a resposta agora e foda-se mesmo? Na minha cabeça, essa cena é o completo antítese da cena do Ryan apontando com o sal. Vale apontar também que todas as informações sobre a mulher, a música e o jogo foram entregues em papo de 3 minutos, o que é uma loucura. A Chloe decide que vai ligar pra polícia ainda assim, enquanto esses dois batutinhas planejam como fechar a porta. Sendo que não precisa planejar nada, é só ir lá e jogar o jogo de novo. Mas tudo bem. Aí eles escutam alguém cantarolando, o nerd fala pra Chloe parar de cantar e a Chloe diz, não sou eu.
A Chloe diz. Oi? A esse ponto, basicamente todos os personagens já fizeram isso. Que fantástico! Chama o monstro pra cima da gente. Tecnicamente você fez isso antes, era só a vez dela mesmo. Eles vão pro círculo de sal pra se proteger e ficam ali enquanto a moça tá ali, brabo. O nerd é burro e tenta zoar ela por ela não conseguir passar pelo sal. Ela só tava de altas de brincagens e zoeiragens. Na real, ela consegue passar pelo sal sim. Aí ela vai e mata o nerd com um beijinho no pescoço. Ele inclusive começa a gritar antes dela morder ele. Esse negócio inteiro do nerd ir atrás de sal foi inútil pra caralho e serviu só pra ele fazer uma punchline, porque antes de morrer ele diz isso. É sério, gente, a internet não mentiria sobre isso. A internet mentiu sobre isso! Mas junto disso, algumas das informações que vocês pegaram vieram na internet. Seu argumento só faria sentido se todas as informações viessem na internet. Eu sei que tem diferença de pesquisa pra sal impede que fantasmas se aproximem, mas ainda assim. Ryan e Chloe saem correndo de volta pra aquele mesmo elevador de sempre. Essa porta aqui tá sempre trancada, inclusive. Assim que eles entram, o guarda entra logo depois. Isso daqui não é um condomínio ou área fechada. É um prédio que dá pra rua e tá com a porta aberta. Pra onde tu vai, cara? Não devia ficar na recepção em algum lugar pertencente ao prédio? Por que tu tava na rua todas as vezes? O guarda quer que eles vão embora, então a Chloe joga spray de pimenta na cara dele. Eu às vezes gostaria de ver um filme de terror do ponto de vista dos personagens fora do grupinho sendo assombrado. Porque pra esse cara, esses moleques só constantemente chegam, tentam invadir esse prédio, mas só ficam subindo e descendo o elevador. E agora, subir e descer no elevador é tão importante que essa garota cometeu um crime. Inclusive, qual é o plano de vocês dois, idiotas? Antes, quando o Nerd, Chris e Chloe estavam no elevador, eles iam chegar no mundo rubro, mas foram interrompidos por esse cara aqui que chamou o elevador pro nono andar. Se o guarda chamar o elevador pro térreo durante o jogo, vocês estão fudidos. Eles fazem uma piadinha, ignorando que viram uma pessoa sendo devorada viva alguns minutos atrás e estão em perigo mortal, e aí jogam o jogo. No caminho pro quinto andar, o filme acha que criou uma química entre os dois personagens e eles ficam nessa pose fofa. Enquanto eles fecham os olhos, a câmera fica meio uou! O filme então tem a tensão toda de não olha. E por mais que eu entenda a questão da tensão e do desejo de olhar pro perigo, nunca é apontado que tem alguma força fazendo-os olhar. Tipo uma força sobrenatural compelindo eles a abrir os olhos. Então o clímax é só duas pessoas tentando manter os olhos fechados, mas sendo muito curiosinhos. E por isso essa cena é tensa. Ou tensa. Eles não abrem o olho e aí apertam o elevador pro primeiro andar e ele sobe. Yay! A pergunta agora é mais um: e agora? Vocês dão uma volta no mundo dela, voltam e fim? Eu acho que sim, porque 30 segundos depois a Chloe tá falando pro Ryan pra ir embora, mas ele fica parado igual um otário. Por quê? Porque a Beck tá ali! No caso é só uma mulher, mas ele decidiu que é a irmã dele. Chloe consegue convencer ele de que para de ser um idiota! E os dois descem no elevador enquanto ela macabramente vira a cabeça pro lado. Aí o elevador tá descendo e para no quinto andar misteriosamente. Oh não, isso não era parte do plano. Ela não vai desistir. O quê? Ela não vai deixar a gente ir embora. Então, tipo, o plano de vocês fracassou. A ideia é que se vocês seguissem as regras dela e jogassem o jogo dela, vocês conseguiriam escapar por motivos de estou afim. Ela ignorou tudo e só puxou geral pro quinto andar mesmo. Eu não sei qual a extensão de seus poderes, porque em alguns momentos a porta do elevador só parece não fechar. Então, por ela conseguir controlar o elevador de alguma maneira pra ele parar no quinto andar, parece que isso tudo é parte da habilidade dela, mas nada nunca é mencionado. E se for isso, qual que é a extensão de suas habilidades como controladora de elevadores? O superpoder mais utilmente inútil de todos os tempos, inclusive. E aí a Chloe fala pra eles fecharem os olhos para não serem pegos no quinto andar. Ela já quebrou as próprias regras, e por que você acha que ela não vai fazer isso de novo, eu não sei, mas tá tudo bem. Na real, meio que é o que acontece, eu acho. O elevador fecha, e até então a ideia era que você podia abrir os olhos depois de sair do quinto andar. No caso, depois da porta fechar. Mas não é o caso aqui. Eles mantêm os olhos fechados porque sim, eu acho. Eles apontam que conseguem sentir que ela tá ali. Então, tipo, ela tá levando o jogo junto com si mesma. Eles descem com os olhos fechados e ela diz algo na vibe de: pra onde vocês vão? E aí a Chloe abre os olhos e imediatamente morre. Ryan também abre os olhos, mas não morre. Ele só olha pra trás e vê a mulher do quinto andar. Tem um rolê todo no filme, na lenda original, de se você voltar pro primeiro andar, não olhar pra trás, mas tipo, entendeu? Vocês entendem minha dor? Além disso, a regra agora é que tudo só ia ficar bem se ele saísse do elevador de olhos fechados. Vai que a corna não levou o elevador pro primeiro andar e vocês começam a andar de olhos fechados em algum corredor qualquer do terceiro andar, ou sei lá. Os poderes dela são limitados ao elevador agora, com exceção de quando não são. Enfim, a porta se abre e não tem ninguém no elevador. Mas o Ryan acaba parando no mundo rúbio. Ele encontra aparentemente Beck e sua irmã e cortamos pra alguns anos depois. Uma moça entra no elevador e fala que Chloe e seus amigos sumiram alguns anos atrás jogando o jogo do elevador. Então, será que a mulher do quinto andar pegou ele? Aí decide jogar o jogo do elevador, mas a mão que aperta o botão é a da mulher do quinto andar com o jumpscare final. Fim. Eu não vou nem pensar nessa sessão final. A mulher do quinto andar agora é deusa dos elevadores e pode aparecer mesmo sem o jogo, que não deveria nem ser atrelado a ela, eu acho. Bom, e é isso. Esse é o jogo do elevador. Como eu disse,
disse, volta e meia saem uns filmes de terror comicamente ruins na Prime Video. E é divertido. Esse foi um caso. E esse vídeo serviu pra dar uma olhada em geral e também rir um pouquinho do filme, não vou mentir não. Porque pra filmes como esse, é muito fácil você só olhar e falar, ah, isso aqui não foi feito com muito desejo de fazer um filme de terror legal, que vai te deixar tenso, vai te deixar com medo, blá blá blá. Foi feito pra ser um filme barato, com atores baratos, roteiro feito muito rapidinho, pra que assim saia de forma barata e rápida no Prime Video. E aí um grupo de amigos aleatórios, numa terça-feira à noite, decida, pô, vamos ver um filme de terror ruim no Prime Video? Vamos todo mundo ver! Eu acho, no fim das contas, esse é o, entre aspas, valor pra público nesse tipo de filme. Não dizendo que não teve nenhum esforço na produção desse filme, obviamente teve, fazer um filme difícil, mas, é bom apontar as várias coisinhas que o filme não fez ou não quis fazer porque não era a intenção era fazer um filme em 5 minutos. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Esse tipo de vídeo aqui agora vai ser bem mais prevalente nesse canal. Eu vou quase que abolir vídeos curtos, só trabalhar em vídeos de análise um pouquinho mais longos como esse. Até a próxima e até!